problemas que nós temos aí com relação à devastação, fora os outros problemas que ela tem trazido para a sociedade, né? Então, essa economia mata, ele falou. Essa economia mata. Essa economia mata. Perfeito. Então, a gente, a campanha da fraternidade resgata, portanto, essa questão da Laudato Si e da economia, que aqui no Brasil a gente chama de economia de Francisco e Clara. Ou seja, apresentar uma nova economia onde coloque a economia no lugar que ela deve estar, a serviço do ser humano, a serviço da vida. Porque o que a gente tem visto é o contrário. É só você ligar qualquer jornal, de qualquer canal de televisão. O mais importante é a economia. Temos que salvar a economia. Depois que a economia estiver salva, quem sobreviver a gente olha. Quem morreu, infelizmente, isso acontece. Parece que é o que é o que está em voga aí nos grandes meios de comunicação. Então nós vamos parar agora para um cafezinho e depois vamos dar continuidade da campanha da fraternidade. Identificar as causas da crise climática e as falsas soluções. Então a gente tem que pensar também, refletir de fato quais são as causas. Evidentemente que algo a gente já falou aqui. Que, por exemplo, com o surgimento da industrialização, não estou dizendo que a gente tem que acabar com todas as indústrias, mas hoje nós temos tecnologia e conhecimento suficiente para que nossas indústrias sejam sustentáveis. Só que essa palavra sustentável a gente tem que tomar cuidado, porque ela tem ganhado um sentido muito dúbio, da mesma forma que a palavra desenvolvimento. Porque a gente acha que às vezes desenvolvimento, pelo bom desenvolvimento do Brasil, vamos passar o trator na floresta amazônica. Vamos fazer isso. E não é bem assim. Então nós temos que tomar cuidado, porque, por exemplo, o Banco Mundial, o FMI, está lá nos seus objetivos gerais a sustentabilidade. Estão lá. E a gente sabe que são organismos que rezam a cartilha do neoliberalismo de uma economia que mata, de uma economia que devasta, de uma economia que coisifica o ser humano e a vida como um todo, o planeta. Então é evidente que a gente tem que pensar, na questão das causas e também de falsas soluções, que também aparecem através de termos que eles acabaram deturpando o sentido dessa questão da sustentabilidade e por aí vai. Assumir o compromisso com a conversão integral. Todos nós, o Papa já falava aqui na Laudato Si há 10 anos atrás, todos nós precisamos nos converter ecologicamente. Então, parte de nós, mesmo que sejam pequenas atitudes, mas é uma forma de também nós nos educarmos, desde a questão da separação do lixo, entre outras coisas. Eu mesmo sempre tive essa dificuldade, sobretudo lá atrás, porque eu ficava pensando, por que eu vou fazer? Se eu separar o lixo, se eu fizer isso aqui, não é nada, eu sou apenas uma gota no oceano, se todos os outros não fizerem. E o Papa Francisco, ele tem chamado justamente essa atenção. Pequenas atitudes, elas também são capazes de transformar o mundo. Se cada um de nós formos fazendo, inclusive, não no sentido de responsabilizar, por exemplo, em volta ao tema, a sociedade, mas todos nos responsabilizarmos. Por exemplo, se eu não consumo produtos daquela empresa que a gente sabe que é uma empresa que causa um grande impacto ambiental, evidentemente que de repente eles vão ter que mudar a sua política, a sua filosofia
de ação, não porque talvez não se converteram ecologicamente, mas porque mexeu no bolso. Entende essa questão? Isso funciona muito na Europa. Na Europa envolve muito essa questão, né, da multa, da questão toda. Aqui no Brasil, a gente tem multas, tem situações, mas a gente sabe que tem as brechas. Tá? Então, a questão envolve uma conversão do coração. Porque se a gente ecologicamente nos convertermos, inclusive na época das eleições, isso vai nos ajudar a população a pensar em políticos que ecologicamente vão atuar dentro do campo político. Não, eu entendo o que você fala, né? Que a nossa geração, essa geração muito mais, e existem pessoas assim, a gente tinha a educação na tua casa já, e aí você ia ter êxito social. Hoje, se você ultrapassa 40 numa velocidade, você leva uma multa. Andando numa estrada 50, às vezes você não percebe, você passa 50, você leva uma multa. Então, de cima da gente, não tem problema, mas se multa um absurdo. Então, só que foi o que resolveu com o trânsito, realmente. O pessoal não tinha limite de velocidade. Então é nesse sentido, a consciência lógico-ecológica, nós fizemos parte do mundo. Mas não alguns assuntos que te colocam numa situação, por exemplo, que eu te dei, em escola vinha o processo da ecologia. Aí, coitado desse professor. Aí vai lá em Guararema, aquela coisa linda, reciclagem. Reciclar plástico? Plástico não tem o que fazer. Está acabando com tudo. Então é nessa consciência mundial, porque o cara que está lá dentro da indústria, o filho dele faz parte do mundo também, né? Essa consciência de financeira, o que fazer? Não sei. Então, e aí é claro, aqui a gente vai apresentar algumas propostas a partir do próprio texto base, a partir daquilo que a própria Laudato Si já tinha falado, mas também outras experiências, como da economia de Francisco Clara e outras. Existe o chamado movimento Laudato Si. Tá? Depois eu vou colocar tudo isso, vou pedir para o Sabai colocar no grupo para vocês, né? Para aqueles que quiserem conhecer. Existe, por exemplo, um curso chamado Laudato Si, onde a gente aprofunda ações. Existe uma corrente, né, também de ações e também de reflexões, inclusive de encontros ecumênicos para se rezar, refletir sobre a questão ecológica na perspectiva religiosa, envolvendo todas as religiões ali que organizaram aquele movimento, mas também existem ações, né, que a gente pode ver, por exemplo, aqueles que queiram, de repente, integrar a pastoral da ecologia, né? Que é uma pastoral que ela não vai existir somente este ano. A ideia é que ela continue sempre aí, sendo aí uma ação da igreja que ajude não somente cristãos, mas toda a sociedade a refletir sobre essa importância da causa ecológica. Né? E evidentemente quem também quiser fazer parte da equipe da campanha da fraternidade, a gente vai ficar muito feliz. Bom, viver as propostas do ano jubilar. O que é o ano jubilar? Aquilo que eu falei do Papa Francisco, né, que chama a atenção para que a gente seja seres também esperançosos. Né? Vou resgatar aqui um verbo, né, muito importante que entrou no vocabulário aqui através do grande educador Paulo Freire. Precisamos esperançar sempre. Tá? Então, o Papa Francisco é nessa perspectiva que ele chama a atenção. Ele pede para que a gente viva a esperança este ano, não é somente 2025, mas que a gente seja mais otimista
Porque sendo otimista é que a gente vai ajudar a mudar os corações. A mudar os corações. A gente não pode deixar que as pessoas que têm intenções ruins ocupem cargos de liderança, de governança. Mas a gente não pode fazer isso através da violência, através das armas que eles usam. A gente é chamado a usar a outra arma, que é da educação, que é da conscientização, e que é aquilo que para nós cristãos também é muito importante, que é a conversão. Né? A gente acredita que o Trump possa ser convertido também, possa se converter. Né? Todos nós somos chamados à conversão. Né? Eu sempre lembro que entre um dos apóstolos de Jesus havia um cobrador de impostos. Era uma das pessoas mais odiadas na época de Jesus. Se converteu.